exatamente de falar pouco, mas com muita frequência de falar demais. Palavras sábias. De fato, já vimos com Tiago que o homem deve estar sempre pronto para ouvir, mas demorar-se para falar. Aquele que não consegue dominar sua língua passa por muitos sofrimentos. Essa lição pretende analisar as afirmações encontradas na Epístola de Tiago a respeito da língua. Veremos as orientações e admoestações que o escritor nos faz a respeito do modo como usamos esse instrumento tão poderoso. Buscaremos nos precaver dos perigos da língua, para tanto estudaremos os capítulos 3, 4 e 5 da Epístola. Amém. Cristo, o título da lição, Perigos da Língua. Nós estamos falando o risco que tem, o que ela provoca, como que ela provoca, e a verdade é essa. O dito popular que ele citou aqui, é verdade, dificilmente alguém se arrepende de ter falado pouco. Geralmente a pessoa se arrepende por falar muito. Puxa, não tinha que ter falado isso, não tinha que ter falado aquilo. Mas por que, queridos? Como que nós lemos no texto básico, a língua, quem consegue dominar a língua, ela domina o corpo todo. Ela consegue controlar o pensamento, o sentimento, ela consegue controlar as reações. E aí, Tiago, na sua epístola, ele vai bater muito na tecla disso. Se ele parar para analisar, queridos, os que são de igrejas há mais tempo, a maioria dos problemas, se não todos, a maioria dos problemas, se não todos, foi proveniente da língua, de falar. Eu já falei isso aqui uma vez, e interessante que nós temos o poder. Isso aí não é só na igreja, não. Em qualquer área da sociedade. Você falando, você pode deixar um cara rico sem ser rico, e pode quebrar um cara sem ser ele estar quebrado. Se eu for no comércio, aquele cara está quebrando. Aí outro falou, quando viu o cara não está quebrando, mas ninguém vai lá naquele comércio, o cara está quebrando. Como que a gente às vezes fala um conceito, divulga um conceito, uma opinião sobre uma pessoa, e falando antipático. A pessoa nem conversou com ela, mas já vê a pessoa como antipática. Nem conversou com ela, mas porque você falou. E Jesus recrimina isso, nós vamos ver aqui, né, numa outra área, Jesus recrimina isso fortemente. Não julgueis para que não sejam julgados. Você tem uma opinião de alguém, guarde para você. E dificilmente a gente faz isso. Eu tenho uma opinião de alguém e eu quero passar para outra pessoa. Guarda para você. Você vai evitar problemas, vai evitar o mal, você vai evitar que uma vida seja destruída. Aconteceu um caso na nossa igreja, e vou tentar não citar nome porque é um caso ruim, você estava lá embaixo ainda, e até ligado à questão de sonhos. Uma pessoa sonhou, que teve uma visão, alguma coisa assim. O ponto fraco da pessoa era a mulher, o ponto fraco do homem era a mulher. A pessoa disse, rapaz, eu tive um sonho com você, ou uma visão, sei lá como que foi, não lembro bem, que você estava ficando com a fulana. Aquilo despertou um desejo do cara que virou uma carniça atrás da mulher. Chamei o irmão do lado, meu irmão, vigia, meu irmão. Você já sabe que o cara não pode ver um rabo de sair e vai atrás. Aí você vira pro cara e fala, eu vi você dentro de um caso com a fulana. Então como que você era? Só você falar, não, vigia. Pronto. Vigia com sexo oposto. Você tinha dado o mesmo recado. Mas não, a pessoa não vigiou o que falou. E o grande problema é esse, queridos. A gente, por achar que está certo, ou está com a verdade, ou está em nome da verdade, a gente não mede a forma e as palavras que nós vamos usar. E Tiago vai nos chamar a atenção para isso, para mostrar para a gente que o maior trunfo nosso é conseguir controlar a língua. Primeiro ponto, tendência ao mau uso da língua. Alguém para mim? Temos uma análise do mau uso da língua em Tiago 3, de 1 a 12. O escritor subdivide o assunto em alguns blocos como segue. Uma advertência pessoal. Nos primeiros dois versículos, temos uma introdução pessoal de Tiago. Ele afirma que os cristãos não devem desejar ser mestre, como ele. Aqueles que serviam a Deus ensinando a palavra, fossem apóstolos, profetas ou pastores, gozavam de prestígio nas comunidades cristãs dos templos apostólicos. Era natural que certo número de seguidores o vissem como modelos. Eis o motivo da advertência. Ela é reforçada por uma justificativa.
os que ensinavam receberão maior juízo. O que isso quer dizer? Que tais pessoas serão julgadas com critérios diferenciados dos demais? Não, mas que pelo fato de apontarem caminhos aos outros, de conduzi-los pelos ensinos da palavra de Deus, exige-se deles que busquem viver aquilo que ensinam. Pesa sobre eles a responsabilidade que o apóstolo Paulo sentia, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, uma paradinha. Querido, você fala, olha, o Tiago fala, vocês não busquem ser líderes como que eu sou, não busquem ser mestre como que eu sou. Porque quem é mestre, quem aponta caminho, será visto por Deus com um olhar diferente. Já que está falando isso, porque você é padrão, você é referência. A gente tem preparado alguns irmãos para assumirem alguns cargos como oficiais, serem ungidos. Então, batendo nessa tecla, falamos isso no último estudo, ou no penúltimo estudo, não lembro bem. Aí, até citamos Timóteo, se você não governa bem a sua casa, você não pode governar a casa de Deus. Que isso? Não pode. Se você não consegue ser exemplo, referência na sua casa, como você na casa de Deus? Aí vamos supor que não é o caso de Sidney, posso falar que eu sei, mas não era, né? Não é o caso de Sidney. Aí Sidney vai ser presbítero. Aí tem aquele, nossa, Sidney é um cara calmo, né? Pacífico, olha como que ele fala tranquilo. Aí vai lá e está lá. Aí vai lá, gritando parado, gritando. Eu vou lá, que negócio é esse? Aqui na igreja ele calminho, lá na casa ele está gritando. É isso que o Tiago está falando. Você é exemplo. Que a maior maneira que você tem para ensinar não é falando, é vivendo. É vivendo. E Tiago falou, olha, cuidado. Porque quem conseguir controlar a sua língua é varão perfeito. Quem conseguir saber ficar calado na hora certa e saber falar na hora certa é varão perfeito. Já citei isso aqui uma vez, vou citar várias vezes. Em Provérbios diz que no silêncio até o tolo passa para o sábio. Às vezes você está na ansiedade de falar, você vai ficar quieto. Lá na frente você vai sair ganhando. Porque se você estiver certo, Deus vai te justificar. Se você estiver errado, você não chamou toda atenção para você. Então o Tiago começa a chamar atenção para quê? Uma advertência pessoal. Tudo aquilo que vier à sua mão, tudo aquilo que você for designado, você como chefe de família, na igreja, você é a referência. Você é o modelo. E você tem que começar a controlar a sua língua. Isso Tiago reconhece que é uma tarefa difícil para todo mundo. Todo mundo tem essa dificuldade. De saber falar, como falar, quando falar, aonde falar, a quem falar e por que falar. Tem um rapaz na igreja, acho que no ano passado ou retrasado, não lembro, liguei para ele. Estou vindo da praia, eu estou indo na praia sábado, não sei. Estou fulano, esse pô, está no meio de cristão. Mas na hora, Simão, depende do cristão, né? Está no meio do cristão, mas às vezes é tanto assunto no meio do cristianismo que você assusta e fala, você quer cristão mesmo? Isso é tanta brincadeira de mau gosto no meio do cristão. Você fala, rapaz, esse cara é cristão mesmo. Então, queridos, a gente tem que começar a controlar e vigiar a nossa língua. Vamos lá. Ponto B, letra B. Um órgão pequeno. No final do verso 2 do capítulo 3, o escritor declara que quem domina a língua tem controle sobre todo o corpo. Essa afirmação é ilustrada nos versos 3 a 5. O primeiro exemplo é o do cavalo. Mesmo sendo forte e impetuoso, por meio de um pequeno freio em sua boca, fica sujeito ao seu condutor. O segundo é o dos navios. Com todo o seu peso e apesar dos fortes ventos que procuram levá-lo para a direção em que sopra, com um pequeno leme ele é dirigido por uma só pessoa, que seria, de outro modo, completamente incapaz de conduzi-lo por suas próprias forças. O verso 5 conclui os exemplos aplicando-os à língua. Ela é pequenina, mas cheia de arrogância por seus feitos. É uma fagulha que põe fogo em grande selva. Então, Cristo, Tiago mostra que
é o órgão que a gente menos se preocupa, a língua, pequeno. Aí ele mostra o exemplo do cavalo, do navio, da floresta, do fogo, o estrago que faz. E queridos, eu comecei a observar em mim mesmo algumas coisas interessantes. Às vezes a gente começa o dia e a gente fala assim, nossa, o dia começou assim, vai ser assado, vai ser isso. Às vezes você mesmo amaldiçoou o seu dia. E o dia começou assim, vai ser bom não. Aí eu já comecei a fazer a diferença. Se começou assim, ruim, esse não vai terminar bem. Aí eu já tiro aquela minha má impressão do dia. Eu já tiro aquele pensamento negativo. E isso serve para o nosso dia a dia, queridos. A maneira que você fala, a maneira que você lidar com as pessoas. Você pode colocar a pessoa lá em cima, como pode colocar a pessoa lá embaixo. O maior milagre do mundo, o pessoal fala, mas ele é constante. Eu ouvi isso de um teólogo. Hoje ele é ateu, mas tem que tirar o chapéu. O cara conhece a Bíblia. Rubens Alves. Se você nunca leu nada dele, leia. Você não está aprendendo a usar, aprender muito. Rubens Alves. O cara é fera. E ele disse isso lá no seminário, né? Lá no seminário, Jéssica não era nascida, nem Ana, Samuel nem pensava ainda, e ninguém. Não, a Dani, não, também acho que não era não. Ana tem 21. Jackson, Ana tem 21. Não. E ele falou o seguinte, o maior milagre do mundo, ele acontece todo dia. Aí eu disse, como? Aí eu falei assim, o cara está falando, já sei que está falando. Ele falou assim, qual foi o maior milagre do mundo? O verbo se fez carne. O que ele está falando? Jesus, o verbo de Deus, a palavra de Deus, se tornou em carne. Aí ele falou, as pessoas são feitas de palavras. Se eu chego para o Sidney e falo, Sidney, rapaz, está bem hoje, hein, cara? Nossa, rapaz. Falei isso de manhã cedo, como ele vai ficar? Nossa, ele podia até acordar chateado, mas ele recebeu um elogio. Rapaz, aí ainda mais se você chegar para a mulher. Chegar para a mulher e falar, menino, que cabelo bonito seu. Nossa, você emagreceu? Aí a pessoa que eu estou apoiando, a vereadora, ela falou para mim, desci do carro, pastor, você perdeu uns quilos. Disse, fulana, meu voto já é seu, não precisa me ajudar não, falei, meu voto já é seu. Não, sério, pastor, você emagreceu. Para. Já vou votar em você, não precisa me elogiar. Não, pastor, estou falando sério, pastor, você emagreceu mesmo, tá bom, vou deixar. O elogio faz bem. A pessoa te apresenta um projeto, ela não te apresenta um projeto para você criticar o projeto. A pessoa te apresenta um projeto confiável que você vai colocar por cima. Pô, às vezes a pessoa chega aqui, uma vez aí um pessoal lá de Volta Redonda, com a Kombi, isopor cheio de gelo, de água, de refrigerante. A pessoa vem aqui vender lá na praia. Rapaz, eu pensei comigo, isso deve ser o 15º a chegar na praia. Porque estava passando aqui 7 horas, 8 horas da noite, da manhã, lá com certeza já tinha gente. Rapaz, vai dar certo, rapaz. É isso aí, ó. Vai lá, acha um cantinho bom. A pessoa só até mais animada. Queridos, aí que a gente entender, as pessoas são feitas de palavras. Você pode levar a pessoa para o alto, como você pode derrubar a pessoa. Você nem é prova disso. Quantas vezes você chegou com um projeto, sua ideia sua para mim? Alguma vez eu dei para trás? Não. Tinha coisa que ele falava, meu Deus, não. Vai lá, rapaz. Vai lá. Aí ela chegava com um carrinho velho lá em casa. E aí, pastor, o que você achou? É bênção de Deus, rapaz. E eu, por que não é? Sempre tudo tem um lado bom. O problema é que a gente só quer ver o lado ruim. Que é muito mais fácil a gente apontar, criticar destrutivamente do que elogiar. O Jacques, quando chegou aqui, a pastora Fabiana te deu uma perspectiva negativa do frade. Ih, meu filho, aqui tem droga, aqui não vai ir. Não. Você chegou no paraíso, rapaz. Chegou no paraíso, chegou no lugar bom, rapaz. Aqui é terra, eu costumo dizer isso para todo mundo que chega no frade, aqui é terra da oportunidade. E depende das suas escolhas. Porque tem gente que chegou aqui, vocês conhecem também, que não tinha nada e tem muita coisa hoje. É ou não é? Tem gente que chegou com muita coisa hoje e não tem nada. Nem família, tem gente que perdeu até a família. Perdeu até a família, mas foi questão da escolha da pessoa, ela teve a oportunidade de crescer. Cabe a nós, como o Tiago diz aqui, lembrarmos que a nossa língua é pequena, mas a gente pode fazer grandes sábios.
As pessoas são feitas de palavras. Uma vez eu estava brincando com um rapaz, eu era jovem, meus 18, 19 anos, né? Acho que a Grande já devia ter aí, sei lá quantos anos, né? Eu tinha meus 18, 19 anos, e aí eu comecei a brincar com um rapaz. Aí comecei a brincar com o rapaz e falei assim, o Roberto, o nome dele é Roberto, lá no 9 de abril, Barra Mansa. Ele, a família dele toda, aqui assim, é mais escuro, debaixo do olho, não sei como se chama isso. Não, não sei, mas todo mundo tem, aqui assim é mais escuro. Aí eu comecei a brincar com ele e falei assim, rapaz, você está doente. Mas olha aqui, eu brincando. Rapaz, você não está bem não, hein? Se eu fosse ser no médico, hein? Eu com 18, 19 anos, né? Ele brincava, eu brincava. Aí falava isso toda hora. Aí a foto dele me chamou no caminho, não, João, para com isso. Ele está pedindo até para marcar consulta no médico. Ele está dizendo que está doente, ele está dentro de cama. Olha como que é as coisas. Às vezes você acha que não faz efeito, mas faz efeito sim. Então, o que o Tiago está falando? Se preocupe com o seu menor membro, a língua. Ele pode destruir uma carreira artística de alguém, uma profissão de alguém, pode destruir o casamento de alguém, pode destruir a fé de alguém. Conforme você faz, você pode destruir a fé de alguém. A hora que você deixa de elogiar a pessoa, você destrói alguém. Aí o Jefferson preparou aquele almoço, um almoço especial aqui para o meu pai. Aí chega lá o Marcos. Olha que a gente tem bom almoço. Isso aqui acabou. Acabou com o cara já não está mais aí. O cara, olha, poxa vida, eu fiz com tanto carinho com meu pai não reconheceu. Estou lembrando da carne que a mulher fez lá em Paracambi, muito de picanha, ela fez um troço, conseguiu endurecer, o senhor está ali elogiando, quase morrendo. A mulher cozinhou a picanha, foi até na panela de pressão, né? Colocou a picanha na panela de pressão e eu comendo, só parabéns. Parabéns pela comida, porque tinha arroz, tinha feijão ainda, não era só carne. Isso é mentiroso, hein? Eu estava vendo lá do bom da comida. Aí o Cidinho virou falando assim, que a carne, pastor? Se tivesse boi, eu não ia oferecer a carne. Queridos, grave isso. Sempre tem um lado bom. O lado ruim a pessoa já sabe. Você não precisa mostrar o lado ruim da vida. Use a sua boca, a sua língua para levantar a pessoa, para animar a pessoa, para fortalecer a pessoa. Faça a pessoa acreditar no próprio sonho dela. Você pode, você acredita. O tio Eremis me falou que ele queria ser jogador de futebol, lembra? Eu falei que é possível. Mas pastor, o cara tem 22 anos, 23 anos. Aí deu exemplo, isso aí da época do Mar, deve lembrar. Vocês lembram muito de futebol. Aquele jogador que era de São Paulo, que parou na seleção, começou a jogar bola com 29, 30 anos. Esqueci o nome dele agora. O cara começou a jogar bola com 29 anos, foi para o São Paulo, virou lateral da seleção ainda. É possível. Agora, se eu chegar e falar palavras, não, esquece aí, rapaz. Nossa. Aí só o tamanho do seu pé, que eu chutei com a cabeça do seu pé, rapaz. Não, sua perna é torta. Falaram isso no Garrincha. Quando o Garrincha falou que queria ser jogador de futebol, falaram, como você vai ser jogador de futebol? Mas sua perna é torta, a perna do Garrincha é assim. O maior jogador de futebol do mundo. Aí o cara sentar. O cara não conseguia achar o Garrincha hora nenhuma. O Pelé ficou famoso por causa dos giros de Garrincha. Garrincha que fizeram o Pelé de cara pro gol. Mas como que o Garrincha resolveu encher a cara e multiplicar a terra com o filho? Ele queimou o filho dele. Mas o artista era Garrincha. Eu lembro uma das entrevistas rapidamente que um técnico não gostava do Garrincha, deixou o Garrincha na reserva. E um jogador assim, rapaz, com o Garrincha, não. Aí quando deu 2-0 para o outro time, cara, por favor, vocês vão pôr o Garrincha no 7 de campo. O cara colocou o Garrincha, o time ganhou, acho que 3-2, 4-2, os 4 gols do Garrincha. Quer dizer, alguém criticou o Garrincha e o cara era craque. Então vigia o que você fala. Se não puder elogiar, mude de assunto. Não pode elogiar, mude de assunto. Vamos lá, letra C. O tema do fogo no verso 5 faz a transição para a próxima seção, que demonstra o poderio maléfico da língua. Ela não somente domina todo o corpo, como também o contamina. Mais do que isso, pode levar
para o inferno. Se todos os animais são dominados pelo ser humano, a língua mantém-se selvagem. Ela é cheia de veneno mortífero. Essa é uma visão bem negativa, mas é baseada em fatos concretos. Então está falando do poder destruidor da língua. Queridos, imagina uma mãe recebendo uma resposta maldada de um filho. É horrível. Um pai que não pôde estar mais presente porque trabalhou muito, ralou muito, e o filho dando uma má resposta. A mulher dando uma má resposta no marido, ou o marido dando uma má resposta na mulher. A língua é destruidora, e aqui se diz ainda que ela leva a pessoa ao inferno. Então, o que nós estamos batendo na tecla é isso, queridos. Temos que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, a maneira que a gente fala, com quem a gente fala, o assunto que a gente aborda. Queridos, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque da maneira que você fala, de vítima, você passa a vilão. De ser atingido, você passa a ser a pessoa que atinge, porque você não tomou cuidado com aquilo que você fala. E esse é o cuidado, é isso que essa luta tem que ser, queridos, constante. A gente tem que estar sempre lutando, vigiando aquilo que a gente fala. Quantas vezes que eu já ouvi pessoas falando, eu saí do culto, perdi a minha bênção, porque eu falo, o fulano falou isso, que a varoa falou aquilo, e acontece mesmo, queridos. Teve um caso no meu aniversário retrasado, cortei dobrado, um pessoal que estava evangelizando, na época deles não era nem evangélico ainda, estava ele, tinha uma turminha ali na porta, um pessoal da igreja falou, esse pessoal aqui só vem para comer. O pessoal ouviu, quase foi embora. No outro dia eu tive que falar, não, minha filha, não. A pessoa estava cansada, estava nervosa, a pessoa assim mesmo não vigia para falar. Quer dizer, quase jogou 4 pessoas para fora, pessoas que estavam evangelizando. Então, querido, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, quando a gente fala, onde a gente fala. De preferência, se você estiver nervoso, nervosa, chateado, chateada, irado ou irada, não fala nada. O Jacques tem um exemplo disso essa semana, não foi? Vou falar agora, não, estou meio nervoso, não vou falar coisa que eu não quero falar. É isso. Mas tem gente que faz ao contrário, quando está nervoso, a gente quer falar mesmo. Vai acabar falando o que não deve falar. Mas por quê? Não se preocupa. Uma coisa que a gente tem que entender, com quem você está falando é ser humano, igual você. Assim como você tem sentimentos, a pessoa também tem sentimentos. Assim como tem palavras que não saem do seu subconsciente, do seu coração, o que você falar pode entrar na vida daquela pessoa também. Amém? Vamos lá. Letra D. Exemplos de sua maldade, a maldade da língua. Nos versos 9 a 12, Tiago fundamenta sua visão pessimista a respeito da língua. Diz-nos que com ela, ao mesmo tempo bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Dela provém bênção e maldição. Provavelmente essa era uma situação que ocorria entre os cristãos para os quais foi remetida a carta. Dá uma paradinha aí. Queridos, Tiago fala uma coisa interessante. Louvamos a Deus, adoramos a Deus, cantamos, lemos a Bíblia, lemos salmos, fazemos declarações lindas de amor a Deus, mas ofendemos as criaturas ou os filhos de Deus. É uma coisa inconcebível. Ele fala, aí depois vai dar outros exemplos, sobre a língua é como uma fonte. Você vai lá na mina, pegar uma água. Ora é uma água que você pode beber, outra hora é uma água salgada. Pode existir isso numa mina? Ou ela é boa para beber, ou ela não é boa para beber. Acabou, não tem isso. Mas Tiago fala que a nossa língua é assim. Ora ela está adorando a Deus, ora ela está cantando louvores bonitos, e passa um tempinho, já está amaldiçoando o irmão, amaldiçoando a irmã. Se está esbraguejando, nossa, que calor danado, calor insuportável. Como que é insuportável? Se fosse insuportável, Deus não mandava sobre a sua vida. Então Tiago começa a chamar a atenção dessa vida dupla que a nossa língua tem às vezes. Às vezes a minha língua acabou um culto aqui, louvei a Deus, chega ali e fala,
Que roupa ridícula da pessoa. Como? Tiago fala isso. Como você permite? Ora, sua língua agrada a Deus. Ora, sua língua fala mal. Tá? A criatura de Deus. Tiago nos chama atenção para isso, queridos. Tiago chama atenção para a gente evitar que isso aconteça. E, queridos, o único que pode lutar para dominar o que fala é você e sou eu. Temos que vigiar. Aí, queridos, eu até estava conversando foi a semana com a dia que eu assisti o Silênio, eu estava falando sobre isso, aquele versículo de Provérbios: ensina a criança para mim que deve andar, que quando crescer não se desviará dele. Só que tem que a pessoa esquece que o ensino é toda hora. Não é só quando você lê a Bíblia para o seu filho. Bom, já li a Bíblia para o meu filho, pronto, falei de Jesus. Mas seu filho vê você falar palavrão, seu filho vê você gritar com a mãe dele, seu filho vê você falar mal da igreja, seu filho vê você falar mal do vizinho, seu filho vê o seu comportamento. Que confusão já criar na cabeça do seu filho? Que confusão é essa criar na cabeça do seu filho? A gente acha que ensinar é só passar um conjunto de regras. Não, é você dar exemplo com a própria vida. O que você fala aqui na igreja é o que você vai falar dentro da sua casa. Eu já passei alguns casos, né, em algumas outras igrejas, que as próprias esposas, às vezes, ou os maridos, dificultavam a conversão do cônjuge. Que isso? A mulher chegava na igreja: meu menino, foi o culto. Foi horrível. O marido não acredita, falou: minha mulher que acredita que o culto foi horrível. Eu vou ser naquela igreja. A mulher que é crente chegou lá reclamando da igreja. Então, queridos, às vezes é a maneira que a gente fala. Os nossos filhos, as pessoas que nos cercam, ouvem constantemente. Nós somos observados constantemente. Aconteceu uma cena comigo, eu nunca mais esqueci, uma cena simples. Eu estava lá em Volta Redonda, no ponto de ônibus, em frente à rodoviária. Aí o Marquinho, lembra o Marquinho da Daiane, aquele casal. Aí ele me deu uma bala, olha que coisa simples. Ele me deu uma bala, eu peguei, tirei a bala, coloquei na boca e fiquei assim, né? Procurando uma lata de lixo, mas para mim isso é uma coisa normal. Fiquei procurando uma lata de lixo, né? Aí eu vi uma bem longe, rapaz, fui lá. Coloquei e voltei, né? Aí eu disse: que isso, pastor? Eu disse: o quê? O senhor estava procurando uma lata de lixo para não jogar o lixo no chão? Não acredito. Rapaz, o cara prestando atenção nisso. Quer dizer, se eu pego, jogo no chão, ele olha: pô, estou jogando papel no chão, não é nem falar comigo. Mas não foi de eu ter ido lá na lata do lixo, jogar no papel de bala e voltar para cima onde? Eu quero dizer para você, meu querido, que o seu filho, a sua filha, sua esposa, o seu vizinho está te observando. E o que você fala não é diferente. O que você fala não é diferente. O que você fala da igreja, o que você fala do seu irmão, o que você fala da sua esposa, o que você fala do seu esposo, o que você fala da sua mãe, do seu pai, o que você fala não é diferente. É assim que funciona. E Tiago está nos chamando a atenção para isso. Você não pode hoje estar louvando a Deus, adorando a Deus, e mais tarde estar falando mal do seu irmão, da sua irmã. Fala que ela não pode. Está louvando a Deus? Ah, pastor, então vamos parar de louvar a Deus. Ele vai preferir parar de louvar a Deus do que corrigir o erro da sua língua. O que Tiago está nos ensinando? Vigia o que você fala. Você não pode deixar ser dominado pela sua língua. Sua língua não tem vida própria. Ela não pode falar o que quer, a hora que quiser, não. Opa, vou falar: vai ser bom no quê? Vai ajudar no quê? Vai edificar alguém no quê? Em nada? Então eu não vou falar. Então coloque isso na sua cabeça. Quer ver uma coisa simples? Simples e lógico, quase que incabível. Eu vou dar esse exemplo aqui. Mas você vai usar o pano de prato da sua casa. Quem tem pano de prato em casa aí? Tem? Você vai usar o pano de prato para secar a pia do banheiro? Para secar a tampa do vaso? Mas nós fazemos isso com a nossa língua. Adoramos a Deus de uma maneira santa, pura, linda. Mas usamos a mesma língua para afundar a vida do irmão. Está vendo como que fica grotesco, fica pesado o exemplo? Mas é diferente no quê?
Adoramos a Deus e criticamos a pessoa, falamos mal da pessoa. E denigrimos a pessoa. Então, queridos, o que acontece? Nós temos que fazer o quê? Eu adorei a Deus. Eu usei a minha língua para agradar a Deus. Então, eu não posso usar a mesma língua para entristecer. É isso que tem que ser. Esse copo aqui, gente, é para ficar aqui na cozinha. Não pode ir lá no banheiro. Olha, esse pano aqui é da cozinha. Esse pano aqui é... Você não determina isso na sua casa? Ó, isso aqui eu vou ficar aqui, não pode sair daqui. É o uso daqui. Você tem que determinar isso na sua língua. Nós temos que determinar isso na nossa língua. Ó, a minha língua é para adorar a Deus. Qualquer coisa que passe disso e não adore a Deus, não serve. E esse ponto, pastor, você que fala que a língua ela tem um grande poder de destruição, e realmente, e teve um dia que eu fui fazer visita para uma moça que estava desviada, e ela falou assim para mim, me falaram mesmo que eu sou fraca, que eu não consigo mesmo ficar na presença de Deus, que eu já voltei para a presença de Deus várias vezes. Então ela pegou aquela palavra para ela, né, aquilo ali serviu para destruir ela, a língua tem poder para destruir. Porque eu falei com ela, mas a falha é humana, todos nós estamos sujeitos a cair, né, a falhar. E ela falou, não, me falaram mesmo, e isso daí é verdade, eu sou fraca mesmo. Quer dizer, a palavra que a pessoa falou com ela veio com a destruição, destruiu ela. E ela colocou aquilo na mente, no coração dela, que ela era fraca, que ela não consegue nunca ficar na presença de Deus. Ela não vai conseguir nunca. Naquele momento o coração dela estava quebrantado, estava fértil. Fértil que sentido? A palavra que fosse dita entraria. Aí quer dizer, foi dita uma palavra dessa, entrou, acabou. Porque, queridos, parece até que, sei lá, de quem que é essa obra. Parece que a palavra maldita, falada na hora errada, é na hora que a pessoa está mais precisando de uma palavra boa. Aí vem uma palavra ruim, aquela palavra entra, fica e pronto. Então assim, você aí, varão. E muitas das vezes a gente ouve mesmo tanta coisa que as pessoas falam que se a gente não